Oi, gente! Estamos aqui com a nossa live no Passo da Rabeca Convida. Segundo round, tentativa da entrada do Alício. Mark Zuckerberg, libera para nós. Essa live faz parte das atividades de pré-lançamento do disco No Passo da Rabeca. E a gente tem hoje o prazer de ter aqui presente o Alício Amaral, que é compositor, cantor, dançarino, pesquisador das tradições, queridíssimo, que ele vem falar um pouco da sua trajetória para nós. A gente está começando aqui de novo, na tentativa de dar certo a entrada dele. Bem, eu sou Letícia Coelho, para quem está chegando, e a gente está fazendo aí uma série de lives com pessoas criação desse disco e hoje a gente tem a presença aqui, teremos a presença do Alício, que é uma Aê! dessas pessoas. Ah, Saravá! Peraí. Aí, agora foi. Gente, deu alguma coisa aqui. Deu um trem aí, né? Deu um trem. Mas funcionou. Eba! Que bom! Seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui nessa prosa, né? Uma prosa que, na verdade, a gente tá ensaiando tem um tempo, né, Alício? Nossa, Eu ouvi falar do Alício há muito tempo atrás, lá em Florianópolis, na época que eu estava escrevendo uns projetos que eu queria escrever sobre os rabequeiros e as rabequeiras do Brasil e tal. E aí o Luiz Fiaming, né, que era meu professor lá na UDESC, falou que eu tinha que conhecer o Alício, que o Alício era um grande músico, rabequeiro, tinha uma trajetória muito legal. E aí, na época, eu escrevi para o Alício. Falei, Alício, aqui é Letícia, tô fazendo um livro, assim, assado, projeto, você topa? E a Alice topou, mas nunca tinha conhecido a Alice. Fui conhecer a Alice depois de uns sei lá quantos anos, né? Quando ele foi se apresentar lá em Florianópolis, acho que em 2017, 18, né? foi por aí. E daí acabei depois indo para São Paulo e fazendo um processo de formação na companhia dele, na Companhia Mundo Rodar, grande companhia, maravilhosa, né? Que tem a Alice e Ju, companheira de Alice como fundadores, mas tem também Sibeli Mateus e outras pessoas que participam, né? Também das outras ações que eles fazem, é uma companhia super importante. E hoje a gente tem aqui essa deixa, né, de alguns anos atrás. Vamos fazer ela ao vivo. Vamos conversar sobre essa história, né? Essa história de Alício, caminho de Alício, né? Caminho do músico, do artista, né? Do pesquisador. Então, assim, que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro aqui. Estou bem feliz, né? E queria já começar, assim, te perguntando, pedindo para você falar um pouco para a gente, assim, da sua infância, né? Porque é lá que tudo começa, É, né? Então, onde que você cresceu, né? As coisas que você gostava de fazer quando você era pequeno, seus encantamentos, assim, que você acha que foram importantes para você ser o que você é hoje. sim. Que legal, Letícia. Obrigado primeiro aí pelo convite, por estar aqui. Realmente é bem gostoso estar aqui conversando e acompanhando um pouco aí teu trabalho também, tudo que vem sendo construído aí para esse novo passo, né? O passo da Rabeca, para tudo isso que está lindo demais. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, primeiro, por ter convidado. E, nossa, vamos lá, vamos voltar para trás, para ir para frente. Vamos voltar para trás e ir para frente. É isso aí. Eu tô, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Santa Cruz do Rio Pardo. E essa cidade é uma cidade bem pequena, né? Lá quase divisa com o Paraná, perto de Ourinhos, quase Jacarezinho, lá já é Paraná. E até os meus 17 anos eu fiquei em Santa Cruz do Rio Pardo. Fiquei lá. Então a minha infância, na verdade, foi toda lá. E é uma cidade muito,
muito rural, né? Uma cidade que tem como base assim o movimento todo dela está muito ligado claro, né? Tudo que envolve lá a região, que é cana-de-açúcar também, que toma tudo, né? Mas tive fui bastante feliz de ter assim esse contato com a natureza, né? Por perto. Então, Uhum. eu sou filho de minha mãe era professora, né? De escola pública, meu pai comerciante e, e cresci nessa cidade. Então, minhas memórias, assim, minha lembrança que eu tenho são lembranças muito felizes, assim, de bastante contato com o mato, com a água, com os rios. Lá o rio, né, tem um rio Pardo, é Santa Cruz do Rio Pardo. Então a minha infância toda eu passei no rio, assim, crescendo à beira de rio. Então isso é uma coisa que eu carrego muito, assim, para mim até hoje, assim, que me acompanha, que me fez, né, quem eu sou e que segue também, assim, essa relação com, com o interior, né, com as cidades. E o que eu assim, eu não tive nenhuma relação, a minha família não tem músicos, não tem músicos na família, né? Pelo menos na família mais próxima e também, assim, eu não conheço pessoas que tocam, assim, têm essa relação com a música. E eu começo a ter alguma relação com a música só na adolescência, na verdade, quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Foi quando eu estava já num colegial, né, fazendo no primeiro ano, eu acho, primeiro ano. E aí minha irmã escutava música clássica e ela tinha um vinil de Tchaikovsky, olha só onde eu fui parar, né? Tinha um vinil do Tchaikovsky e eu ouvia muito esse disco e tinha um solo de violino muito lindo, assim. Eu nem lembro o que que era, assim. Mas eu sei que eu lembro que me tocava muito, eu achava muito bonito, assim. E aí eu fiquei falando, poxa, mas como é que eu vou aprender a tocar esse trem aqui, né, em Santa Cruz? Daí minha mãe falou, olha, tem o seu professor de literatura, que você vai começar agora, que é o José Magali, na época era Magali, ele toca violino, ele é violinista. Eu acho que você perguntar para ele, ele dá aula para você. Aí eu comecei a criar, aí eu fui descobrir que ele dava aula e comecei a fazer aula de violino. E ele tinha uns 3 alunos, uma, umas- uma aluna e 2 alunos. E aí eu comecei a estudar violino. Depois de 2 meses, eu estava tocando alguma coisinha, Suzuki, fazendo o método Ah, Suzuki, lá, tocando. Tararana. sim. E aí ele falou, olha, você leva jeito para tocar isso aqui, o que você acha de você tocar viola? Aí eu falei, mas por que viola? Porque você tem a mão grande. É bom você aprender viola porque eu tô querendo fazer aqui A viagem, né? a viagem, né? Porque é bom, porque a gente está querendo fazer um. Mas ele já estava pensando lá na frente, né? Porque ele queria fazer, na verdade, um quarteto de cordas. E ele tinha um Sim. violoncelo e 2 violinos. Ele queria uma viola. Quer dizer, ele tinha 2 pessoas para pegar um violino. E aí eu comecei a tocar com. Falei, então tá bom, então vou para viola, né? Vou conhecer esse instrumento. E gostei muito da viola por conta do Uhum. timbre, por ter esse timbre mais grave, porque Sim. eu gostei muito do instrumento. E aí comecei a tocar, daí ali que começou um pouco essa relação com a música. E para mim foi muito orgânico, assim, foi muito natural. Parecia que era uma coisa que eu já, 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 já queria uma relação muito forte, assim, sabe, com o instrumento. E a partir daí a gente começou a tocar sério, assim, começou a fazer umas coisas, daí depois de uns anos começamos virou um quinteto, depois virou uma camerata, daí a gente começou a tocar, começou a Uau. sair da cidade, começou a tocar em outros lugares, tocava em casamento para burro, fazia festa, tocava tudo quanto é coisa.
E foi muito bom, porque como a gente tocava de tudo também, essa coisa de tocar em casamento, né? A Aham, pessoa chega assim, ah, eu quero casar com Roberto Carlos, né? Quero essa música aham. aqui, quero essa música tal, eu quero aquela música do filme tal, eu quero a música não sei o quê. E a gente tinha que fazer o arranjo, que fazer a música, que fazer o arranjo para camerata da música e tal. E o Magali era uma pessoa é uma pessoa muito bacana, assim, né? Ele tinha um bom gosto, então a gente tinha uns arranjos bem legais, assim. Isso foi abrindo vários caminhos de trabalhar música brasileira também. Já saí da infância, né? Já faz um tempo já na conversa aqui. Já. Mas é uma infância estendida, né? Para quem continua brincando, É, é uma infância estendida. mas esse foi um caminho, mas depois eu continuo então essa história aí. Mas a minha lembrança que eu tenho assim na infância mesmo é de brincar muito, sabe? De ficar muito, de ter uma infância bem gostosa, assim. Eu me lembro muito da cidade, ser uma cidade muito gostosa de se crescer, assim, e essa relação muito forte com as coisas mesmo do mato, assim, da natureza, dos rios, do rio, que eu vivia no rio, Uhum. e, e brincar muito. E a música, é muito engraçado isso, né? Porque lembrando, assim, a música ela está muito presente sempre, né? Eu lembro de ouvir as músicas da minha avó, ouvir os bolachão da minha avó, lá, os discos dela, e essas músicas ficam, né? E ficaram na cabeça, né? Então, Que músicas que eram, mais ou menos, assim? Você tem uns puxa, eram umas nomes? músicas. é, era. Devia ter trilha de novela, não? Isso era Não, uma coisa bem popular, né? era muito antiga, assim, eram umas músicas. Mais antiga. Eu lembro que tinha alguma coisa do. Como é que chama o. Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Que era o Kid. Aquele cara, começa um filme com um garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde o bandido. Era o Kid Morangueira. Eu não lembro, não era o Uau, eu não conheço. Macia, como é que é o nome dele? Esqueci. Aí tinha umas músicas em francês, tinha umas músicas instrumentais, tinha. Nossa, tinha uma música que era o Passo do Elefantinho. Era uma muito antiga, assim, Nossa. mas era aquele vinil bolachão, assim, muita coisa instrumental também, que eu nem não me Uhum. lembro direito, nossa, tá caindo o telefone. Umas coisas que eram. Eu lembro de ter muita coisa instrumental, que eu repetia assim a melodia, essa melodia ficava na cabeça, né? E depois na minha família se ouvia muita música, né? Muito vinil também, então também tinha umas boas referências, tinha muita música é, Maria Bethânia, Caetano, Uhum. Regina, Lupecílio Rodrigues, Ney Matogrosso, Rita Lee. Tinha alguns clássicos perdidos lá, né? Tchaikovsky, tinha outras coisas lá que eu não sei o que estavam fazendo lá. Gilberto Gil. Então tinha muita coisa bacana, assim, que sempre eu fui ouvindo, assim, cresci ouvindo também isso. Uhum. E nessa coisa da música, voltando para esse lugar da música clássica, né, da música erudita, nesse grupo, né, era um grupo de adolescentes, de jovens, né, então a gente queria tocar outras coisas, então a gente queria tocar Metallica no que desse, queria tocar lá, fazer um arranjo para tocar Metallica, queria tocar depois do Dorival Caymmi, a gente ia por esses lugares, assim, ao mesmo tempo a gente começou a fazer teatro, começou a fazer um grupo de teatro na cidade, teve uma oficina de teatro com a Valéria de Pietro, que é de São Paulo, que depois foi uma super mestra, assim, que abriu as portas para eu poder chegar em São Paulo depois, alguns anos depois, e Valéria fez esse trabalho em Santa Cruz. Eu estou misturando essas linhas porque elas têm tudo a ver, assim.
Porque aí Sim. começou um pouco a cruzar esses lugares, né? Praticamente ao mesmo tempo que eu comecei a fazer a música, né, a desenvolver o trabalho com a música, eu também comecei a desenvolver o trabalho com o teatro. Então, as coisas caminharam sempre juntas. Não tinha elas tinham seus momentos, né, separados, porque aqui era música erudita, e aqui era o teatro, que também claro, a música estava lá também, mas não estava dessa forma como instrumento, como eu uso, né, hoje, mas estava ali namorando um pouco, mas estavam caminhando assim, né, juntos. Mas era a E mesma pessoa, né? era a mesma pessoa, né? Era a mesma Não pessoa. tirava, vou ver para cá agora, né? Caminhava junto, claro, com certeza, né? Era a mesma coisa. Mas tem umas histórias boas aí para contar também disso. E depois, então aí uma coisa começou a interferir na outra, né? A gente começou a misturar as coisas. Então começou a levar para a cena, o quarteto começou a levar para o quarteto um pouco da parte cênica, começou a brincar um pouco com isso. Mas de uma forma ainda bem, com bastante descobrindo, né? Descobrindo como fazer as coisas. E, e depois é um outro passo. Depois a história já quando eu fui para São Paulo depois. Sim, e eu imagino que, assim, eu acho legal esses estupins, né? Você ir parar num quarteto por causa de uma música que você ouviu, né? Então, Então, eu acho isso incrível, porque isso é um caminho, né? Assim, que é o caminho muitas vezes da gente, né? Mas que a gente não é ensinado muito a seguir esse caminho, né? A gente é ensinado a seguir outros caminhos, né? Mas esse caminho que dá esse estalo de fazer um negócio assim que você nunca imaginava. E aí, de repente, você começa a fazer, aquilo ali vai fazendo um sentido doido na vida, e você vai seguindo, né? Eu acho que isso é uma chave, assim, super importante pra gente, né? Pra todo mundo, assim que eu acho que a gente fala muito na música dessa coisa do dom, né? Você começou falando que na sua família ninguém era músico. Então, assim, a gente sempre tem essa coisa, assim, de relacionada ao músico, né? Nossa, assim, minha família tocava. Não, eu tinha músico na família. Ah, eu comecei a estudar com tantos anos e já aprendi rápido. Tem sempre essas narrativas, né? Mas a maioria das narrativas não são assim, né? A maioria das narrativas é isso. Escutei um Tchaikovsky ali, é, no fim tava tocando viola, né? E isso acabou me levando para um teatro com música, né? Então, eu vejo assim o dom muito como isso, como essa coisa do desejo trabalhado, né? Do desejo que você pega e vai atrás dele e vai fazendo, né? Vai fazendo, assim. E sim, você foi mesmo, né? Porque você saiu de lá, inclusive, sim, sim. atrás do desejo, assim. E olha só que E desculpa falar. pode falar, por favor. Não, como isso é exatamente isso, né? Como se coloca o desejo trabalhado, né? Porque realmente, se você não. Tem coisas que são assim, né, na vida, assim, que acontece mesmo esse estado, esse lugar que você fala, opa, atenta para isso aqui, né? E tem coisas que você deixa para passar e depois você. Tem coisas que você percebe, né, que você deixou passar, e tem coisas que você não percebe e nunca vai perceber, né? Mas É. que engraçado como a música ela mudou completamente, né, completamente a minha vida, assim, porque numa cidade como Santa Cruz a gente não tinha muita orientação na vida, né? Não tinha muito o que fazer, assim. Então a música ela trouxe para começo assim de conversa uma super disciplina assim para mim, né? De, de, de disciplina mesmo, de disciplina no sentido de não não de forma rígida de aprisionar, mas de libertar, assim, né? De possibilitar uma forma de compreensão das coisas e
de estudo, que nessa idade minha, talvez eu tivesse me perdido um pouco ali, se eu não tivesse ido para a música, sabe? Então, foi muito importante, assim, nesse primeiro lugar. Depois, de uma forma, quando tudo isso se organiza e começa a organizar a cabeça melhor, aí ela vira um desejo mesmo de seguir como profissão, como uma outra coisa, né? Uhum. E aí, eu lá em Santa Cruz, fazendo teatro e fazendo dança, fazendo música, esses amigos, né? O Mafá, que é Fábio, que mora na Bahia hoje, outro amigo que é jornalista, que tocava contrabaixo, e outras pessoas, a Sim. gente, o Mafá foi para São Paulo, e depois ele falou, olha, vem para cá que eu acho que rola as coisas aqui, né? E ele começou a tocar na Orquestra Sinfônica Juvenil do Estado de São Paulo, na OGESP. E aí ele falou, vem para cá que está aberto aqui para fazer teste. E eu fui com 17 anos para lá e fiz o teste e passei nesse teste como viola erudita. Aí eu voltei para Santa Cruz, porque eu tinha ainda que fazer fechar lá algumas coisas, e consegui ir para São Paulo através da orquestra, por causa de uma bolsa de Uhum. estudos. Aí a Valéria também, do teatro, já me acolheu também para fazer a gente fazia Machado de Assis, para a escola, fazia as coisas desse tipo de coisa. Uhum. Recém-chegado de Santa Cruz do Rio Pardo. E comecei a tocar na Sinfônica Juvenil, com a regência do João Maurício Galindo, que é o maestro, que era maestro da orquestra na época. E foi um super aprendizado também, outro. Aí foi outra coisa muito interessante, né? Toquei durante uns 3 anos, eu acho, na orquestra. E, e aí nesse caminho eu já estava já fazendo de tudo, já de fazendo, né, muita coisa do teatro, já Chegou conhecia em São Paulo, né? São Imagino, assim, sua Paulo, cabeça São deve ter. Paulo, né? O que eu estou fazendo aqui? Fazer Uhum. tudo que aparecia na frente eu queria fazer, né? Aquela fome de fazer tudo, Sim. né? Aí tocava pra caramba, a gente tocava na rua, e eu, Mafá, a gente tocava de palhaço na rua, a gente fazia um duo, a gente tocava de tudo. E a gente ia na Praça da Sé tocar. O chapéu que a gente passava pagava comida, assim, nossa, pagava um monte de coisa, né? A gente tocava bastante no Conjunto Nacional, na Praça da Sé, na Praça da República. E foi um período também muito, muito feliz, assim, porque né, eu falo pelo Mafá também, porque a gente aprendeu muito, né? Essa experiência da rua também é uma coisa que é fantástica, que ali foi uma outra escola, né? Levando a música, a gente Uhum. tinha palhaço, a gente já fazia palhaço com a Cida Almeida nessa época, começamos a fazer. Então a gente começava a misturar as coisas todas ali. E, e depois chegou um tempo que aí que eu tive que, que escolher um caminho assim, por conta Sim. de algumas questões, né? Uma delas eu lembro que o maestro chegou pra gente um dia pra mim, né, e falou: Ó, você tem que escolher, você faz teatro, você faz música. Não dá pra fazer as Não duas dá coisas. não dá para ser pato, né? Eu escutei isso uma vez. Falaram para mim, Letícia, você tá querendo ser pato? Não dá para ser pato. Eu falei, pato? Fato, olha. É, você quer nadar, andar e voar? Não tem como andar, nadar e voar bem. Eu falei, mas quem disse que eu quero nadar, andar e voar bem? Eu quero nadar, andar e voar. Tipo, me deixa ser pato, sabe? Que saco, né? Mas era bem isso assim, tipo, Você ó, não ouviu dá. essa também, né? É, tem que escolher. Ou você segue uma carreira de Escolher. dentista, É, ou você faz o seu é, teatro. No fim, daí eu tive que escolher, né? Porque realmente não dava para conciliar as duas coisas, de tempo. sim. Uhum. Mas depois de uns 3, 4 anos, esse mesmo maestro estava fazendo espetáculo de teatro. E eu achei o bico, né? Eu assisti e falei, né? Tem que escolher, né, seu João? Fazer teatro, Você vê, né? né?
Mas foi um período muito decisivo, assim, porque eu aprendi muita coisa ali. E no meio desse caminho aí de São Paulo, eu fui me encontrar com a Rabeca, né? Nesse lugar aí. Mas quando você teve que escolher, o que que você escolheu? Eu fui pro teatro. Eu fui pro teatro porque no teatro eu conseguia ser pato. Porque eu conseguia fazer as coisas. E na orquestra não dava para fazer. Não dava. E aí realmente pesa um pouco, porque é muito rigoroso, né? Esse lugar da orquestra. Sim, Ele é muito. uma música erudita, ele é muito, ele cobra, exige muito, né? E aí, nessa época, eu tava já tocando, já estava conhecendo, já tinha conhecido a Rabeca. Então, já tinha um lugar que eu queria muito conhecer, né? Aprofundar mais. Como que você conheceu a Rabeca? A Rabeca foi uma história assim. Primeiro, eu tive, nessa época, foi 97, 96, tinha muita. A banda Mestre Ambrósio, né, tava estourando em São Paulo, assim, tinha muita. Ela tava como uma super referência, assim, dessa música, da música de Pernambuco e a Rabeca, né? Outra Uhum, referência para que a gente ouvia desse instrumento era o Antônio Nóbrega, ele estava ainda com ele estava com na pancada de uma Ganzá, eu acho que lançando alguma coisa assim em São sim. Paulo, e Mestre Salustiano, que eram as figuras que Cego Oliveiras, mas essas três figuras que estavam presentes, né, eram pessoas, o Siba, né, na figura do Siba, do Sérgio Veloso, do, do Antônio Nóbrega e do Mestre Salustiano. Foi o lugar que tá as pessoas que eu conhecia que tocavam rabeca. Não conhecia mais ninguém. Uhum. E, e no Ambrósio, na banda do Mestre Ambrósio, é, putz, a Rabeca de Siba era muito fantástica, assim, né? Porque ela chegava e ela É, ficava, ela pegava num lugar assim que eu falava, que diabo é isso, né? Que é isso aí, sim. né? E depois, aí eu fui entender, tá bom, rabeca. O que é rabeca? Que instrumento que é esse? É um rabeca assim, assim, assim. E não tinha, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje de internet, de Uhum. Google, de nada, né? Tinha que Sim. tentar E os ler, vídeos, né? Agora com tanto vídeo, né? tem nada. A gente consegue descobrir tudo hoje. Agora Quase tem. tudo. Pois tem uma história boa aí da internet, do vô da Juliana. Vou fazer um parênteses. O vô da Juliana falou assim: então na internet dá pra ver tudo? Dá pra ver tudo. A gente foi num cartório lá fazendo não sei o quê. Aí o rapaz do cartório falou assim: ah, então eu puxo aqui na internet pra descobrir não sei o quê. Ele falou: mas dá pra ver tudo na internet? Dá. O que o senhor quiser, dá pra ver aqui. O que o senhor quer ver? Uhum. Ele, com 89 anos nessa época, ele parou, eu queria ver meu pai. Ele parou, pensou e falou, eu queria ver meu pai. Aí o cara Gente, sensacional! tipo, não dá pra ver seu pai, você não vai, não dá pra ver tudo. Oh, meu Deus! Muito bom, né? Então, não dá pra ver tudo na internet, Não dá pra ver tudo, é quase. né? E ele, então, não tinha acesso a nada, né? Assim, era muito difícil, assim, né? As coisas. Uhum. E aí na época tinha esse lugar, assim, que as coisas circulavam, né? Mesmo o pessoal do Ambrósio fazia as coisas bastante ali na Vila Madalena também, no próprio Teatro Brincante, no Espaço Piccolo, que era ali na Arco Verde. O Sesc promoveu um evento grande que trouxe muitas pessoas de Pernambuco. Uma delas foi, junto com a Mestre Ambrósio, foi Mané Deodato, Bill Rock. Já aqui eu conheci Uhum. eles aqui em São Paulo. Luiz Gente, Paixão, teve um evento sobre a Rabeca, sobre o Gramani. E aí fui conhecer, fui conhecer Gramani, também José Gramani. sim. Falei, então tem isso, que mistura isso aqui, que faz isso, que tem esse grupo chamado Anima, que faz essa música aqui, né? E eu falo, caramba, Aquelas expandidas da cabeça, né? Quando rola esses encontros.
Aí, E é muito aí interessante que nessa época, né, 90, então, tipo, na década de 90, assim, isso tudo que você pegou foi efeito do John Murphy, né? foi. Assim, na zona da Mata Norte, né? Foi um pesquisador que foi lá, para quem nunca ouviu falar dele, foi pesquisar o cavalo marinho, né? E o Siba foi, eu acho que, estagiário dele, alguma coisa. Então você vê que doideira, né? Ver um cara lá das gringas, na zona da Mata Norte, escrever sobre uma coisa que as pessoas não sabiam direito. E aí olha como é que o trem vai, né? Como é que desencadeia todo um processo muito doido. E que eu tô falando isso porque eu sei que vocês desencadearam processos parecidos lá, né? E depois eu queria que você falasse disso também. Mas, assim, o tanto que, assim, a gente olhar para uma coisa que existe e que é desse tamanho que é o cavalo marinho, né? A É, gente olhar para isso e mostrar que isso existe, né? O tanto que o trem cresce, assim, sozinho, né? Pelas pessoas que descobrem, né? Então, o tanto que é importante a gente nomear essas coisas e trazer essas coisas para o mundo, né? Assim. Mas, enfim, depois a Alice vai contar aí também as trajetórias da Mundo Rodar, né? Assim. Mas eu só queria trazer esse estupim, né? Que aconteceu ali no começo da década de 90, né? Que você tá falando em 96, 97, sei lá, né? sim. Mais ou menos. Mas foi isso, porque era um boom, assim, né? Tudo, esse movimento estava muito forte aqui, né? Mas o cavalo marinho mesmo em si, ele era uma coisa assim, o que que é isso? Né? Ninguém sabe que é, o Uhum. que, mas é música, é só música, não, mas tem a dança, mas tem figura, que figura? É comédia de arte? Não, não é comédia de arte, tem nada a ver, mas tem máscara, mas é isso, mas como é que é isso? E a rabeca? Então tinha um monte de coisa assim, um monte de ponto de interrogação também ao mesmo tempo, porque poucas pessoas, na época, quem veio para cá foi, que eu me lembro, nesse primeiro momento, foi num evento que teve com a banda Mestre Ambrosio, Despachão, Mané Deodato, é, Mané Rock e Bill Rock. E depois, isso foi em 97, se eu não me engano, a Vera Ataíde, e agora que até me lembrei que a Pel faleceu ontem, né, se eu não me engano, a Pel lá da, da Oca também, ela. Nossa, morreu muita gente ontem. Nossa senhora, gente, Morreu foi um muita gente absurdo. ontem. Foi um absurdo. Fiquei vendo as coisas e falando, nossa, peraí. Foi. E, e o. Peraí, o que eu tava falando? Assim, da Oca. Aí já tinha conhecido Juliana, nessa época a gente tinha se conhecido. A Vera tinha convidado, a Juliana tinha convidado eu para participar do Boi Marinho, que era que é o Boi até hoje, né, do Helder Vasconcelos, mas aqui era o nascimento dele aqui em São Paulo. E nem era assim, era o começo do Boi Marinho. Mas essa história é uma outra história também. Mas daí, quando eu fui eu tô falando isso porque eu queria chegar no Edielson, porque na Oca, Sim. a Vera ganhou, foi contemplada pela Bolsa Vita de Artes. E ela fez o projeto era fazer um cavalo marinho, né, ou uma brincadeira, né, com as crianças, que existe até hoje, né, o boi da Oca, né, e o de Carapicuíba. E quem veio para montar esse boi foi o Edielson. O Edielson é um brincador de cavalo marinho e foi enviado pelo mestre Luciano. E o Edielson foi um contato muito forte, assim, muito importante para mim também, porque ele era tocava no banco, e conhecia as coisas da brincadeira e brincador também, folgazão do cavalo marinho, mas não era biqueiro. E aí quando ele veio, ele trouxe uma fita cassete que tinha umas toadas de cavalo marinho. E era ouro aquela fita, porque era a única coisa que existia Nossa, de cavalo marinho. imagina. Eu tenho essa fita até hoje, essa fita cassete. Caramba! É uma fitinha assim que tinha coisas. Hoje, depois eu fui saber que tinha Bruce Paixão, que tinha outras pessoas lá tocando também, Antônio Teles, e era o Mestre Salustiano. E só que eu não entendia nada, porque eu pegava a afinação, eu ouvia a fita cassete e falava, mas que afinação que é essa? Não é Mi, Mi, Lá, Ré, Sol. Sim. Não é essa que eu estou usando aqui no violino.
Então eu tentava ajustar lá eu acho que nem afinava em quinta no começo, afinava do jeito que eu achava que era. E o Adias falou, ó, toca aí, vê o que você consegue fazer com isso aí. E ali eu começava a tirar algumas músicas, muito mais ou menos assim. E ali que eu Uhum. comecei a tocar. Comecei assim a adentrar nessa parte da rabeca dentro do cavalo marinho, né? E foi uma experiência linda também, que durou um bom tempo ali na Oca, né? Foi um projeto muito intenso, assim. Juliana também estava nessa parte da dança, né? Acompanhando a Vera e seguindo com esse trabalho lá. E a gente fazia parte do Calungas do Passo, que é um grupo que a Vera Taíde montou, que é de frevo, que é de coco, com fofão do frevo, e a galera toda lá de Pernambuco também. Aí já juntou um monte de coisa, né? Eu falei, puta, Juntou. Pernambuco, né? Vamos aí, o que que é isso aí? Pernambuco. Pernambuco, assim, pum, abriu É o também outra estupim da coisa. bomba, né? É. Pernambuco é foda. Aí eu falei, nossa, que legal isso. E comecei a tocar rabeca também no Boi Marinho, com o Helder. Só que também o Helder, né, nessa época também, tinha essa pegada muito da dança, né? E as músicas também a gente ia descobrindo como é que fazia, né? Ah, então aqui vamos tocar desse jeito, mas não tinha muita referência, ia descobrindo. Tinha as fitas cassete também, que a gente ia seguindo. Tinha, eu acho que eu já esse vídeo do John Murphy, mas eu não cheguei a ver nessa época. Eu sabia que existia, mas só em Recife que eu fui ver isso na casa de uma pessoa lá. Eu acho que foi do Sidraque que mostrou, e Grimário, que mostrou essa fita. Mas esse movimento todo aconteceu ali. Até um ponto que eu cheguei e falei, não, preciso falar com esse Ciba aí. O Gramano tinha morrido, né? Quando eu Sua relação com o Gramani, você conheceu ele e você Então, chegou a fazer eu não alguma coisa com conheci o ele? Ou só Gramado. isso? Eu cheguei a acho que ver ele uma vez num show, e foi Uhum. logo na sequência, assim, pouco depois ele morreu. E, e aí, quando teve esse evento, inclusive no Sesc, foi por conta da morte do Gramani. Então, eu não conheci ele. O Fia fala, puta, você devia, seria lindo, né, ter Quase, né? conhecido. Eu queria muito ter Quase. conhecido ele também. Mas não conheci. Mas eu conheci o Gru, depois o Anima, o Fia, depois veio desse encontro aí também, né? Desse primeiro encontro. Até numa conversa com o Fia que eu tive numa live que eu fiz, eu falei, putz, eu lembro do show que teve no Sesc Consolação, assim, que eu fui ver nossa senhora, eu falei, que é isso, assim? Acho que era o Mexericos da Rabeca, eu não lembro o que que é. Mas era uma coisa que me marcou muito e que, como eu estava muito ligado à música também erudita, então me abriu muitas possibilidades assim do instrumento, né? Uhum. De conhecer esse instrumento e a potência desse instrumento, né? Da rabeca. E aí então fui seguindo as coisas, fui seguindo os rastros aí, até um ponto que a E gente aí, nessa época, você estava já com uns 20 e poucos anos, mais ou menos, tava 20 com anos. 20 anos, tava com 20. Tudo aconteceu bem rápido assim. Foi. Foi pouco tempo, assim, foram 3 anos, assim, É eu acho que quando né? explodiu tudo, Tem assim. uns negócios na vida que quando a É. gente vê, o trem vai sozinho, né? E nessa época eu não tinha rabeca, né? Eu tocava num violino. Aí eu lembro que eu fui no Brincante e eu acho que eu pedi, eu era muito cara de pau, né? Sou ainda. Aí eu cheguei pro Nóbrega, eu acho, nem conhecia. Eu falei, aí eles estavam indo para Pernambuco e a gente estava frequentando lá com o Boi Marinho, eu acho. Daí eu falei, puxa, eu acho que ele comentou das rabecas do Pitunga. Eu falei, bom, se for para lá e achar uma, se traz uma rabeca, eu trago. E o pior que ele trouxe uma rabeca do Mané Pitunga, e foi a primeira rabeca que eu tive, uma rabequinha que eu tenho também até hoje, que é uma rabeca do Como é que ela Pitunga. chama? Ela Pitunga, tem, deve ter nome, né? Pitu, 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 é a Pitu. Pitu é bem legítimo, né? É, É a própria cachaça. é, Para quem não conhece, né, em Pernambuco, muito popular. é. E ela tá. E foi a primeira, eu toquei muito, muito com ela, assim. Toco ainda com ela também.
Mas depois eu e Ju, depois desse tempo aí a gente se conheceu, começou a namorar, daí a gente falou, bom, ela tinha interesse também super já estava muito mais antes do que eu adentrada no universo todo das danças pernambucanas e de tudo mais, e o trabalho Uhum. dela com o teatro, com a pesquisa também com a máscara, e isso acendeu também um desejo dela ir atrás do cavalo marinho, eu bastante por conta da Rabeca, principalmente, e a gente falou, então vamos para Pernambuco? Vamos tentar? Vamos. E a gente juntou os trapos e foi para lá. Assim, foi um tempo que a gente se programou e tentou fazer a, a navegação para lá, né? Para mudança, mas a gente foi meio que sem rumo, assim. A gente foi um pouco nesse espírito do disco do Tchaikovsky, sabe? Assim, escutamos um negócio e falamos, pá, vamos para lá, Opa, né? vamos. Uhum. Mas a gente não tinha muita certeza de nada, assim. E a gente foi juntamos eu vendi minha viola erudita para poder juntar uma grana. A Ju também juntou uma grana para a gente segurar algum tempo. E essa viola deu uma grana legal, assim, para segurar um tempo. E eu desenhava para um jornal. Eu desenhava, faço charge, caricatura, fazia para esse jornal de Santa Cruz do Rio Pardo. E mandava por Olha fax. só. Mandava por fax o desenho, que todo final de semana eu tinha que achar um lugar que tinha fax para poder mandar o desenho. Supermercado, Gente, você já fazia home office nessa época. tudo. Eu bati no supermercado, falei, você tem fax? Posso mandar um fax a cobrar? Pode. Eu mandava fax a cobrar para o Jornal Debate, que é um jornal de Santa Cruz do Rio Pardo, que eu desenho também desde dos 13, 14 anos para esse jornal. Desenhava, né? Mas segurou a onda, assim, bastante também, porque era um emprego, era um trabalho, e eu conseguia também segurar um pouco assim. E fomos. E aí que é o que a gente fala um pouco, né? A gente nunca, como fizemos a Mundo Rodar, aí nasceu também a Mundo Rodar junto com o nosso casamento, nasceu também a Mundo Rodar, e fomos para lá. Mas sem projeto, né? Não existia muito isso, né? Não tinha uma coisa. E é da gente também, assim, a gente não tinha uma ideia, né? Um olhar, assim, vamos para cá olhar. Nosso desejo era conhecer, estudar e se aprofundar um pouco, né, com essas tradições e com o Brasil, né? Vem para cá, Ju, depois. A Ju tá aí. Chega aí, Ju. Ela falou que é 1 da manhã, aqui a cidade de pijama, tá de pijama. Pior que é. Vocês estão aonde? Só para situar. A gente tá em Barcelona. Ei, Ju! Tudo bem? Tudo bem, Fica aqui com a gente um cadinho. Contar a história? tô vindo aqui. Se ele esquece alguma coisa, eu dou um sopro aqui. Tá fazendo a cola. Beijo pra vocês, tá lindo, Beijo, meu chefe. querida. Parabéns, hein? Obrigada. Então, mas vocês já chegaram direto na Zona da Mata ou vocês passaram um tempo em Recife, meio Lost, como é que foi? Eu tô Porque tem encurtando. essa chegada, né? Que é sempre inesperada, né? É, eu tô encurtando um pouco aqui a história. Mas é isso. A gente foi para lá e a gente foi direto, sim, porque a gente foi para Recife primeiro, né? A gente chegou em Recife e, e eu lembro que na época, olha só, eu lembro que até eu cheguei a ligar para o Ciba. Tinha o Salustiano, né? Como uma super referência também, o mestre Salustiano. E o Edielson também já tinha feito essa ponte, que era do terreiro de Salu, era do Tabajara. Então, já tinha muitas referências assim, né? Grimário estava no Salu nessa época também, né? O mestre Grimário.
E aí, Pedrinho também já ia bastante pro Brincante com Nóbrega, então já conhecia um pouco uns lugares, mas Zona da Mata não Já se tinha sabia. umas pessoas, né? Tinha umas É, pessoas já, assim, tinha, conhecido, conhecido. tinha umas pessoas, mas não se falava muito em Zona da Mata, né? Não tinha Uhum. Zona da Mata Norte, não tinha uma coisa eu não sabia sabia de Birroca porque conhecia pela Messa Ambrosio, não sabia de Bio Alexandre, não sabia de Antônio Telles, de Mariano Telles, de Duda Bilal, de Messi Inácio, Luiz Rodinha, não sabia de nada. Aí a gente chegou e aí ficamos, acho que um mês, 2 meses lá em Recife, e aí sim, aí Grimário foi falando pra gente, aí Gelson, aí Salu foi falando pra gente, né? Salu falava muito, vai pra Zona da Mata, conhece lá, falava do Mestre Inácio já, o Mestre Salustiano, e encontramos John Murphy nessa época lá, né? Eita, O John Murphy estava fazendo, babado. o John Murphy estava fazendo uma pesquisa sobre o Arlindo dos Oito Baixos, né? Ele tinha feito, e era uma segunda viagem dele que ele não tinha escrito ainda o livro, né? Ele tinha publicado, Uhum. acho que a tese dele, se não, ou nem tinha publicado ainda, e o livro foi lançado depois dessa época. E a gente foi para Sim. lá e conhecemos o João Americano, o João, o João Americano, como ele era conhecido lá. E aí o John falou, e a gente estava de carro, né? Porque a gente foi com um carro para lá, a gente foi, fez essa viagem de carro. E aí a gente falou, aí o John falou, então eu vou para a Zona da Mata. Eu falei, então quer ir junto? A gente também quer ir para lá, vamos. Daí a gente foi. Aí o John apresentou muita coisa pra gente também. Ele Uhum. apresentou o Luiz, aí ele foi, eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente foi para Chantes. E lá o Grimário foi brincar lá, né? Que é a casa dele também, mas nessa época o Grimário Uhum. estava mais no Tabajara do que na Chantes. E aí tava Luiz Rodinha, tava o seu o Mané Pereira, que era o rabequeiro de Grimário, que tocava muito forró de rabeca. E Mariano Teles também que brincava também com Grimário. Sidraque, a galera toda lá. Isso foi. A gente tá soprando aqui. Isso foi isso tudo que eu estou falando foi quase, assim, quase um ano para acontecer. Porque nesse Uhum. tempo a gente ficou bastante no Tabajara e a gente ia para a Zona da Mata bastante acompanhado por o Grimário que levava bastante a gente para lá. Assim, não foi um ano, foi nos primeiros meses. Porque daí quando a gente conheceu a Xande Sconso, aí a gente falou, olha que lugar legal, né, para ficar aqui, né? Porque aqui a gente pode conhecer as outras coisas. E, e aí a gente ficou, nesse tempo o John também dava as dicas, falava algumas coisas, falava muito do Mestre Inácio, porque ele já tinha feito um trabalho, né, com o Mestre Inácio. Mas era muito difícil na época, era muito difícil as coisas, Uhum. condução, contato, então era um orelhão que a gente ligava por orelhão, e aí uma pessoa ia atendia, falava, alô, falava, eu queria falar com o Luiz Rodinha, peraí, aí passava, não tá aqui não, liga daqui 15 minutos, vou ver se eu acho ele. Aí ligava, Sim, alô, Luiz Rodinha, não, quem tá falando? Fulano. Fulano, falei com fulano de tal, mas fulano foi procurar ele. Não, não tô sabendo não, liga daqui tanto tempo. Daí depois você conseguia marcar para um sim. dia, para outro, para falar com a pessoa. E assim funcionavam as coisas, nesse tempo mais estendido mesmo, né? E esse tempo era muito bom, porque também a gente ia criando outras relações que são muito diferentes das de hoje, né? Dessa coisa imediata e de informação que às vezes não presta para nada, né? Só para acumular. Então, nesse período a gente ficou bastante
na Santos Cons. E a gente foi conhecendo, para encurtar um pouco a história, a gente foi conhecendo os grupos de uma forma bem, ao longo assim, de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente foi conhecendo, né? Bio Alexandre, depois Mestre Inácio, que o Mestre Inácio conta uma história que ele fala, Aguinaldo. Aguinaldo, a gente encontrou Aguinaldo na rua, assim, ele falou, onde você conhece Mestre Bio? Conheço. E Aguinaldo, né? Já com aquela, já do jeito que é, já falou, conheço. Só rasteirinha, né? Só na É, rasteirinha dele. conheço. Você sabe onde ele mora? Sei. É, falaram que ele mora perto da caixa d'água. É. Você pode levar a gente lá? Posso. Ele, vou levar vocês lá. Ele levou e não falou que era filho do mestre Bill, né? Levou a gente até a casa do seu Bill. E depois que a gente soube que ele era filho do seu Bill, que ele era Aguinaldo e tal. E aí Aguinaldo, nossa, Aguinaldo recebeu a gente daquele super bem, né? E daí a partir desse momento também Aguinaldo começou muito a conduzir a gente também lá dentro, né? E a gente foi morar na Chantes Conso. Isso foi no primeiro ano, a gente já estava na Chantes Conso. Uhum. E ali a gente criou outras relações, né? Porque daí a gente começa a a a estar no lugar, né? A ver as coisas de outra forma, a criar outras relações. E Bill Rock era vizinho nosso, assim. A gente estava numa casa que tinha a dona do que alugou uma casa e tinha uma casa livre, assim, uma casa que era da dona do também. Daí a gente falou para a dona do você não quer alugar essa casa não para o Bill Rock? Ela falou que posso alugar. E era muito assim barato, era muito assim, perto de Recife nem se comparava, né, em aluguel. Uhum. E era muito, pra gente era super legal, porque a gente também não tinha trabalho, não tinha muito trabalho, assim, o que segurava era o que a gente tinha, eram as poucas coisas que a gente fazia. E aí a gente conseguia, aí Bill Rock foi para essa casa, né? Ele saiu de uma casa dele que era menor e foi para essa casa que era super gostosa, tinha um pé de jambo. E aí foi muito legal, porque o Bill Rock, a gente falava que o Bill Rock era neutro, assim, né? Ele era diplomata também, né? Porque ele transitava em todos os cantos Uhum. e se dava bem com todo mundo, amava demais Bill Rock, porque ele era uma figura muito, muito, muito querida, né? Por todo mundo, por todos os grupos. Sim. E a gente entendeu que na Chan também era um lugar legal pra gente, porque os grupos a gente também entende o que é ser de um grupo, né? E quando você Uhum. veste a bandeira, a camisa de um grupo, você está naquele grupo, né? Então a Sim. gente também não queria ter essa, essa responsabilidade de estar, né, em um grupo, assim, apegado a um grupo, porque o nosso olhar estava muito mais para todos, né? Para tudo, do que para uma Uhum. coisa só. Tanto que a gente não brincava, a gente olhava, né? Eu ficava lá com a rabequinha assim, com aquela cara de cachorro molhado atrás do banco, assim, e aí o rabequeiro, o despachão, parava assim, depois de 2 da manhã, assim, ele parava, olhava, já tinha visto alguma coisa em São Paulo, ali nas beiradas, daí falava, vou no banheiro. Você quer E tomar. sumia. Aí some e deixa você lá com uma bomba que você não sabe, você sabe se ele te dá na hora do São Gonçalo, aí tudo bem. Aí quando chega pataqueiro, você fala, que eu vou fazer? Como é que é a toada do pataqueiro, né? E aí você começa. Aí foi um lugar também pensando na. Depois vai ser uma outra história. Mas falando da. A gente começou depois de 1 ano e pouco, quase 2 anos, a entrar mais no brinquedo, porque a nossa relação já estava outra com as pessoas. E por um lugar assim também, né? Eu lembro a primeira vez que a gente brincou foi porque faltou, não, tinha 2 roupas sobrando de galante. E o Bill Alexandre e Aguinaldo chegaram, os dois chegaram, tem 2 roupas aqui sobrando, vocês querem brincar de galante? A gente quero, claro que eu quero. Vamos fazer? Vamos. Então a gente entrou.
Aí foi a primeira vez que a gente brincou, assim, na galantaria. E aí a gente sempre acompanhou, mas sempre com bastante cuidado, assim, realmente a gente teve muito cuidado, porque a gente sabe o lugar de cada um ali dentro. Então, Uhum. depois desse tempo todo acompanhando, a gente falou, não vou, nunca. A gente chegou e falou, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sim. Isso Uhum. foi sendo de uma forma muito natural, assim, muito quando dava, quando sobrava uma roupa, quando tinha uma roupa sobrando, Alguém no banheiro, quando né? tinha Alguém no banheiro é sempre uma deixa, né? no banheiro. E aí na Rabeca foi diferente, porque depois acabou, teve um período que Mané Pitunga morreu, e aí o seu Inácio ficou sem Pitunga tocava com o mestre Inácio, ficou sem rabequeiro. Luiz Paixão tocava em várias brincadeiras também. Teve um período que ficou sem Rabeca também no Bio Alexandre. Antônio Teles foi tocar, né? Quer dizer, tocava e depois ficava meio assim e tinha uns buracos. E nesses lugares, Mané Pereira morreu também, que tocava com Grimário. E aí eu começava a tocar em alguns lugares também. Começava a não tocar como rabequeiro do grupo, né? Mas para alguns lugares, tipo, não dava, quando não dava, aí eu começava a ser o sub. Então chama, ela, vamos, vai lá, o Alice pode tocar aqui. Até, Sim. até o ponto. E aí eu sempre acompanhava, né? E nessa época não tinha essa coisa de dobrar a rabeca, né? Você ficava do lado. Aí quando a pessoa pedia, dava para você, você entrava lá. E depois, num tempo, depois mais para frente, comecei a assumir mais a rabeca, assim. Em alguns lugares eu tocava mais, né? Tocava no Cavalo Marinho Alexandre, mesmo a noite toda, quando o Cláudio não ia, depois, né, quando o Luiz Paixão já Aí, estava. ó. Quando não Ele tá estava. falando aí, ó. Fico Olha o grato Cláudio. por cada vez que você tocou no meu lugar quando eu atrasava ou faltava. Salvou Aê, várias. Cláudio, aê. Eu lembro um dia lá no Salu, na festa de Reis, que você estava fazendo não sei o quê, você estava tocando, acho que outro canto, viajando. E foi um super lugar, né, porque todos esses anos tocando, né, na Rabeca, no lugar da Rabeca, no banco do Cavalo Marinho, é um lugar muito privilegiado, porque ali é onde você vê tudo, né? E você tem que tocar Sim, tudo, você tem que saber tudo, tem que ficar tudo. Meu Deus. tem que saber tudo do começo até o fim, e você fica do lado do capitão que recebe as figuras. Então você ouve tudo que elas falam de pertinho, porque não é muitas vezes não é para o público, você está ali de ouvido com o Matheus também. Então, o lugar é o VIP do VIP, né? Você sabe de tudo que acontece ali. E foi uma Uhum. super escola, pensando todo o trabalho que a gente tem, né, com o cavalo marinho, ajuda na parte de mestrar, né, que também foi um lugar que ela assumiu dentro da brincadeira e que foi Revolucionário, né, Ju? Obrigada. Beijo é, pra Ju. como aí a Ju deveria falar, né? Bom, bem que fala, É, abriu uma brecha assim super mas potente mas do para nós trabalho todos. dela como mulher dentro da brincadeira, do mestre, seu Inácio, do mestre Bill tirar o apito e dar para ela e falar, mestra, né? Então foi um lugar muito importante assim para todo mundo. E a gente sempre nesse lugar de não saber, né, o que estava fazendo assim, não sabia assim em que sentido. Será que a gente, como você falou do John, né, que veio de fora, a gente também. Então, será que tá certo? Até onde eu vou? Até onde eu posso ir? Será que eu vou Uhum. estragar no sentido interferir em alguma coisa que depois vai complicar ou não? E complicar assim no sentido de fazer algo errado, né? Algo que a gente, mas isso é da vida. Então a gente vai acertando e errando e vai melhorando e tentando Uhum. corrigir com os acertos e com os erros das coisas. É, mas nesse primeiro período, né, para juntar um pouco também as peças aí, depois desses 2 anos, eu fui para frente e voltei agora.
Depois desses 2 anos, a gente foi contemplado pela Bolsa Vita. Quer dizer, a gente perguntou para os mestres, né? A gente estava vendo o que estava acontecendo também. Mané Deodato tinha morrido, também Pitunga, Mané Pereira, o Luiz Rodinha. Não, o Luiz Rodinha, acho que no 2003, depois. E a gente viu que estava com as pessoas, a gente estava vendo a dificuldade, né, dos grupos, de tudo que estava rolando. E a gente falou, puxa, qual que é a nossa forma também de tentar, como é que a gente pode tentar devolver de alguma forma tudo isso, né? Tentar colaborar com isso de outra forma que não seja só essa de estar aqui, né? Como é que a gente pode? Qual que é a relação, né, que a gente vai criar, que estabelecer? E aí a gente viu, conversando com os mestres, falavam, olha, eu estou precisando disso, eu precisava daquilo, seria bom se tivesse isso, tem figura que não é mais colocada, tem parte da brincadeira que a gente não brinca mais. Mas por quê? Porque fulano não sabe, ou porque os jovens não têm mais interesse, ou porque não tem material para fazer margarida, não tem material para fazer perna de pau, a gente um monte de coisa. Aí a gente conversa com o André Bueno, a gente a gente estava sem grana também, já tinha acabado tudo, a gente não tinha mais nada. Aí a gente volta para São Paulo. A gente volta para São Paulo porque a gente fala, puta, não vai dar mais. E é casado assim um lugar assim ao tempo. A gente chega, a gente conversa com o André, a gente chega em São Paulo, escreve o projeto e 1 mês e pouco sai o resultado, a gente ganha o Bolsa Vita de Artes, que é um projeto para que era dentro de uma pesquisa histórica e teatral, a categoria dele, né, da, do edital, e era para registrar a brincadeira e para restabelecer partes da brincadeira que não eram mais encenadas. Isso tinha uma ajuda financeira para os grupos, para alguns grupos, e ações dentro das escolas, né? E aí voltamos. E a gente falou, bom, então temos aqui agora como ficar. A gente voltou para a Chan, e nem deu tempo de sair, já voltou. Foi um tempo muito curto assim, e a gente começou a fazer essas ações em 2002. Era no final de 2002, 2003. A gente começou a fazer essa ação lá junto com os mestres nas escolas. E aí foi outro lugar maravilhoso, assim, porque foram esses encontros de levar a brincadeira, né, com não a gente, né, dos mestres e a gente levarem esse brinquedo para a escola, para trabalhar com Uhum, as crianças, que era às vezes um lugar muito de difícil acesso para o brinquedo chegar, que era visto ainda com uhum, preconceito, era uma coisa da periferia, era uma coisa que estava ligada ao catimbó, era uma coisa que estava ligada uhum, a... E aí a gente foi chegando, e por a gente ser de fora também isso criou um olhar diferente assim por dentro para algumas pessoas que tinham preconceito, falaram, olha, espera aí, o que essa galera tá olhando aqui, né? E funciona assim, é esquisitíssimo, mas tem uhum, muito lugar, muita coisa que rola dessa forma, né? Dentro de algumas instituições e tal. E aí, e aí começamos a fazer esse projeto lá, da Bolsa Vita com alguns grupos, né? Com Mariano Teles, com o Grimário foi, na verdade, trabalhar junto com o Mariano, com o mestre Bio Alexandre, com o mestre Inácio e com o Bill Rock. E aí a gente foi conhecendo também outras pessoas que a gente não conhecia, né? Como o Duda Bilal, o Cavalo Marinho de També, o Seu Araújo e tudo mais que daí no final a gente trouxe eles para aquela sambada histórica lá dos mestres no terreiro de Belo Alexandre, que foi todo mundo brincando numa brincadeira só lá, que chamava Sambada de Mestres, que foi para fechar o projeto.
que foi uma coisa maluca que nunca mais aconteceu. Assim, está todo mundo, uma grande parte dos mestres numa brincadeira, brincando um brinquedo. Incrível isso aí. E daí muitas figuras foram restabelecidas nesse período, e foi muito forte, assim, porque essas figuras, muitas continuam, né, estão, né, até hoje. Eu acho que isso foi Uhum. um, um alevante, assim, nesse sentido de possibilitar, e às vezes era uma coisa muito, muito de contato, de contato humano mesmo, não era nem material, era falar assim, seu Antônio, Uhum. o senhor sabe o bicheiro aqui, o fumeiro, Aguinaldo quer aprender. Então a gente juntava os dois. Ah, então como é que é? Então é assim, 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 assado. Né? Perna de pau. Ninguém sabe andar de perna de pau. A gente sabia andar muito mal de perna de pau, eu e Juliano. E a gente tinha a nossa perna de pau. A gente falou, tá bom, então fica aqui com a perna de pau. A gente ensinou o Preto, que é neto de Bill Rock, a andar na perna de pau, e ele botava mané gostoso. E aí Aguinaldo olhava assim e falou, tá bom, Aguinaldo fez uma perna de pau, aprendeu a andar sozinho, botava um mané gostoso. Aí faz a margarida. Aí outro grupo que não fez a margarida olhou e falou, opa, vai lá e faz a margarida. Aí o outro faz não sei o quê. E começa a criar um movimento assim de umas figuras diferentes e partes das brincadeiras. Então restaurar toda a roupa, os bichos, as coisas todas. E as meninas também, né? Aí tem essa coisa da figura da Ju, né? Como mulher dentro da brincadeira também, que Sim. foi muito forte, assim, que Nicinha mesmo tem um relato dela, que é bem é, potente. A gente falou com ela recentemente, também nas lives que a gente chamou ela, e ela conta, né, da dificuldade, né, que dela como mulher para entrar na brincadeira, mesmo sendo filha do mestre Antônio Telles, né? Por ser de lá. Ela falou, puxa, meu, tentei várias vezes e estava desanimada, assim, porque era muita cacetada, né, para aguentar. E, e a Ju, como trabalhava também nas escolas, muitas vezes eu ficava, principalmente com o mestre Inácio, a gente ficava muito no banco, e a Ju puxava mais a dança. E aí as meninas todas começaram, as que ficavam escoradas na parede, começaram a chegar, né? Falou, opa, peraí. Começaram a chegar e tinham muitas mulheres, a Ju também chamava, né? Isso aconteceu com as filhas do Aguinaldo também, né? Jaclécia, Jaline, as filhas de Grimário, que também começaram a brincar de pastorinha, também Jaclécia e Jaline também. Uhum. Tinha, nessa época, quase os meninos, né, que brincavam, não tinha menina que brincava, acho que talvez uma das filhas do Grimário, a Simone, neta de Bill Rock, e Maíca e a Lourdinha, que cantavam já no banco, né, com Bill Rock. Uhum. E Nicinha foi pro pandeiro, né, nesse encontro que era o cavalo marinho de Bill Alexandre, né, o Antônio Telles não tinha o cavalo marinho dele fundado. Fundou depois desse movimento também, porque ele não tinha. Ele era rabequeiro do mestre do Bill Alexandre. E Nicinha também tocava ali. E aí Nicinha falava também, né, puxa, então se uma pessoa também, né, uma mulher pode, e uma mulher de fora, né, pode estar aqui, então por que que eu não posso também? Por que que a gente não pode ser, né, levar o nosso brinquedo aqui? Uhum. É, E ela fala que isso deu muita força para ela, tá? Né? E é muito lindo, né, de ver também essas relações, né, que foram criadas, assim, Sim. de ver como isso tudo reverberou. Quando eu fui para a Zona da Mata Norte, estava a neta de Aguinaldo já no brinquedo, no colo Olha dele, só. brincando, Ah, é, né? Então, assim, 10 anos depois, né, disso aí. é, Então, você vê que o negócio vai, né, é, vai indo, assim, numa potência que a gente não tem noção, né? Eu achei engraçado, assim, escutando o seu relato, nessa época, né, 2005, na verdade, eu estava com um projeto na Zona da Mata de Minas, olha, que era parecido com esse, só que com as congadas.
Então, os mestres, a gente ia para as escolas para eles falarem sobre as congadas, porque era super algo que era muito, né, da periferia das cidades, assim, né? E eles fazem isso ainda até hoje, mas Antônio Boa em Airões, ele tomou isso para ele, que ele precisa de contar para as pessoas sobre a congada, então ele continua indo nas escolas, assim. Olha só. E, e aconteceu um trem doido demais, que foi que esse trabalho eu fazia com 4 grupos. Esses 4 grupos, eles eram um grupo na década de 70. E aí eles foram crescendo e foram brigando, foram se separando. Então, tinha 2 grupos que dançavam junto e os outros 2 dançavam junto. Então, tinha uma rixa, assim, de festa. Eles faziam festa até no mesmo dia, sabe? Toda uma questão, assim. E aí, só que aí eu tava por todos eles, né? Assim, fiquei uns 3 anos. Primeiro eu comecei a tocar nas festas, não no grupo deles, num outro grupo. E aí depois eu fiz esse projeto, daí a gente misturava, eu era da biologia, né? Então misturava planta com tambor, com tudo. E aí a gente ia para as escolas e fazia oficinas com os mestres e tal. E aí na minha apresentação do meu trabalho, lá final, lá de biologia, eu consegui um transporte para todos. E aí eles se encontraram lá na defesa, assim. E Nossa, eles não se falavam, tinha 30 anos que eles não se falavam. uau. E aí eles se encontraram, sabe? E eles se olharam assim, e aquele respeito, você via assim um respeito, assim, que, né, na separação você falava, nossa, pode dar treta. Só que não, era só uma questão mesmo assim, tipo essa, assim, um distanciamento, que aí acaba que não convive tanto mais, aí já vira outro negócio, né? Então, e aí foi incrível ver, assim, a relação e o respeito deles, né, entre si, assim, que eu nunca que eu viria aquilo ali se eles não tivessem se encontrado, né? Então, foi muito incrível, assim, né? Eu acho que tem essas rasuras, né? Assim, também entre os grupos, entre os brincantes, né? E de alguma forma, vê, que louco, né? A gente chega preocupado de estragar o negócio e a gente acaba dando uma potência, né? Para o que estava ali de alguma forma meio estranhado, né? É. Então, assim, é muito legal, eu acho, essa história sua na Zona da Mata, porque realmente, assim, vocês moveram as pessoas, né? Vocês movimentaram as pessoas ali, né? E elas continuaram. E fomos movidos demais com tudo, né? Porque também Sim. totalmente assim, né? E eu acho que o movimento, ele tá, assim, eu acho que as coisas acontecem mesmo, porque tem que acontecer, né? Assim, Não, mas, mas é incrível de ver mesmo, assim, as fases, né? Que a gente ouvia falar e depois as que a gente viu, e hoje também esses ciclos, né, que acontecem. A moçada hoje como tá, os jovens, como tá tudo muito forte, os grupos estão maravilhosos, as coisas estão muito potentes, né? E, enfim, todas as possibilidades, porque essa era uma época complicada, né? Por conta de editais, não tinha edital, não tinha projeto, não existia nada disso, né? Então tudo era muito mais sim, difícil. sim. Mas E é hoje tem um grupo só de mulheres, né? Pois Flor de é, Manjerona, uma que é um gerona, grupo de cavalo marinho só de mulheres. Então, sim. assim, olha o tamanho da brecha, né? Que É, foi aberta. Não não, foi pouca, não, foi não. muito, né? Nessa época, então, no Tabajara, Moca brincava com o Salu, né? Moca era, eu lembro dela como dama na brincadeira, e, Uhum. e teve um dia que foi aniversário de Salu, que ela presenteou o mestre Salu com uma figura, né? Que o mestre ensinou para ela. Mas foi um momento Gente, que lindo. que ela fez essa figura com essa Lu. E lembro que foi muito bonito, todo mundo viu, né? Sim. E depois, mas era ali que acontecia uma coisa, porque já tinha Pedrinho, já tinha um lugar da dança, eu acho que o Grial já estava, né? O Pedrinho acho que era do Grial, se não me engano. Então tinha um movimento ali, que era outro que acontecia, né? Na Zona da Mata. Uhum. Mas é muito lindo ver
tudo isso hoje, né? Que lindo. A Nice, né? Nice com a mestra do Estrela. É Sim. lindo demais. Muito forte. E aí essa saída da Zona da Mata e a volta para São Paulo, aconteceu muita coisa, né? Vocês já rodaram bastante o mundo, né? E, enfim, eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa. Porque você é das poucas pessoas que eu conheço que toca rabeca e dança ao mesmo tempo, né? Isso eu acho assim, uma façanha, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né? Desses experimentos que vocês estão fazendo também, né? Vocês Aham, já foram para a Amazônia, já aham. montaram um espetáculo infantil, né? E isso tudo a rabeca tá ali, né? Tá, tá. Puxa, deixa eu ver por onde, né? Por onde? Não, da dança foi desde essa época também de São Paulo, porque ali já com esse movimento de algumas pessoas que foram para São Paulo, Nascimento do Passo, o Meia-Noite, o Chau, a Vilma, que é lá do chão, não sei se é Chão de Estrela ou Chão de Estrela, que tem o Darué Malungo, mesmo no Boi Marinho, né? Já tinha ou no, com a Vera Taíde Fofão, no Calungas do Passo, já tinha a dança lá que tava já lá chamando, né? E tava forte ali. Então, quando eu vou para lá para 99, 2000 com a Ju para a Zona da Mata, a gente já tava com a dança já. Eu, né? Falando eu, a Ju também já tava já bem antes de mim. Mas eu tava já com a dança bem caminhar, bem assim, presente assim, né? Mas ainda num lugar nas suas casinhas ali, né? Mas no boi marinho eu já dava umas arriscadas, né, com a rabeca. E eu lembro muito de treinar isso, de treinar mesmo, assim, de pegar, tocar a Uhum, rabeca e ficar, tipo, batendo um mais dois, assim, com o pé no chão, para tentar tocar o baião contra o pé, né? uhum. Foi um primeiro momento, assim. Depois de um tempo, isso daí entrou. Tipo, aí era meio comer com farinha, assim, o negócio já tava lá, né? O pé fazia Sei. uma coisa e a rabeca fazia outra. O negócio já era muito orgânico, assim, né? Porque era quase como percussão corporal, né? Você separa as duas coisas lá É o e Gramane, né? É a é, alma do Gramane, ficou para você. já Eu funciona, concordo. funciona o negócio. Aí quando eu chego em Pernambuco, também eu já fazia um pouco isso. Eu lembro de estar fazendo no Tabajara isso, no Boi Marinho, porque o Boi Marinho depois nasceu lá no Tabajara, com o Salustiano que fez o boi, o primeiro boi. E o Saulo estava vendo o ensaio, daí ele falou, chamou de canto e falou: muito bonito isso que você está fazendo, de tocar a rabeca e dançar junto. É isso aí, tem que fazer isso. As pessoas aqui têm que aprender a tocar rabeca e dançar. E depois, e aí a gente começou eu comecei a investir, né? A pensar um pouco mais nisso mesmo, ensaiar, trabalhar com essa linguagem, né? Com a rabeca dentro da dança. E aí depois, quando a gente, enfim, faz todo o trabalho que a gente fez lá na Zona da Mata, depois que acaba o projeto também da Bolsa Vita, a gente fica mais um tempo e depois a gente não tem, de novo, né? Não tem como se sustentar financeiramente. Então a gente Uhum. volta para São Paulo, porque é a forma que dá para a gente tentar aguentar aqui, segurar as ondas, as coisas. Volta para São Paulo e começa a pensar em tudo isso que a gente viveu também, né? Nessa mesma época, voltando um pouquinho atrás, né? Lá no ano de 90 e pouco, quando a gente se encontrou eu e Ju, a gente tinha muito. Olha só que maluco, a gente falou isso aqui agora. A gente tinha também uma referência, que era o livro do Eugênio Barba, da Arte Secreta, A Arte Secreta do Ator. E lá, né, a gente conhece um pouco aquelas antropologia teatral, aquelas coisas todas, das tradições, e não sei o quê. Não entendia muito bem daquilo, era um livro em inglês, a gente não sabia ler nada, só via as fotos lá e achava interessante. E a gente conhece o Lume Teatro também, né? Nessa época, a Ju já tinha feito um retiro de Clau com o Lume,
logo depois que o Bonet tinha morrido. E aí a Ju fala do Lume, e acho que já tinha o livro do Lume. Não, o livro do Lume a gente foi ver lá em Recife. E aí a gente vê lá que o Bonet apontava também um desejo de trabalhar com as tradições, né, brasileiras. E a gente foi, quando a gente foi para lá, a gente estava pensando nisso. Mas a referência nossa era esse livro do Barba, né? Mas uma coisa muito longe, assim. Falou, poxa, é um, a gente quer conhecer, né, essas tradições. Quando a gente volta para São Paulo, a gente entra, entra em contato com o Gesser. Não, acho que quando a gente foi, acho que o Gesser foi para lá também, nesse período que a gente morava lá. E a gente começa a criar uma relação com o Lume, mais de parceria, de trabalho. E Gesser recebe a gente, um super mestre nosso, recebeu e a gente foi desenvolvendo coisas juntos, de treinamentos, e depois a gente convida ele para dirigir. Estou encurtando a conversa aqui, né? Resumindo, assim, então vamos passar a noite aqui falando. Aí ele começa a fazer um trabalho, dirigir o espetáculo nosso, porque a gente chega para ele e fala, ó, a gente queria montar alguma coisa, né? Mas a gente não sabe o quê, e nem com o quê. A gente tem desejo de fazer isso. E isso vai tempo pra caramba, né? A gente estreia o Donzela, o primeiro espetáculo nosso estreou em 2007. Foram 7 anos para estrear uma coisa, porque é aquela história também. A gente não tinha um projeto, a gente foi fazendo as coisas e as coisas foram se criando, né? E nesses anos todos aí, nesses primeiros anos também, quando a gente volta, né? A gente cria uma relação muito forte assim com o Gesser, com o Lume, e começa a desenvolver os treinamentos e tal. E isso para a gente é um norte também do trabalho, né? Do início do nosso trabalho Uhum. nesse entendimento da junção das linguagens, numa forma de entender a técnica também aplicada ao trabalho, num primeiro momento muito espelhado e muito espelhado mesmo no treinamento do Lume. Depois a gente foi criando as coisas, criando as nossas conversas, fazendo os workshops junto com o Gerson, de fevereiro, a gente ministrava workshops juntos e a gente dava uma parte de treinamento com as danças, e ele fazia, e depois ele dava outra, a gente fazia, a gente ia trocando as figurinhas. Uma grande pesquisa mesmo, assim, no agora, né, fazendo. Uhum. E isso que gerou um pouco, assim, essa coluna aí. E a Donzela, eu acho que é um marco pra gente, assim, porque ali a gente consegue colocar, né, numa obra um pouco o que a gente acredita, o que a gente pensa. E ali tem muitas, muitas camadas e muitas coisas. A gente apresentou aqui agora o Donzela. E foi lindo, lindo, lindo. Ai, que lindo. Foi lindo Eu demais. nunca vi ao vivo, só vi na internet. É, Sou doida para assistir esse aí. Eu vi o seu, né? O seu espetáculo que é é. lindíssimo também. Ah, Nó, incrível, incrível. Pois é, mas vê, é muito, muito mágico isso tudo, viu, Alice? É muito incrível ouvir a história toda, assim, porque vocês inventaram a escola de vocês, né? Isso é é, muito bonito, assim, é. né? Vocês foram construindo a escola de vocês, assim, na caminhada, né? Eu acho que, Sim, nossa, eu acho muito rico isso, né? Acho que as pessoas precisam saber disso, né? sim. Saber que é possível, né? Você seguir o desejo e só vai, né? Com muito trabalho, né? Que É, vocês, nossa, trabalharam, sempre trabalharam muito, né? E eu sim. tive a oportunidade, para quem entrou depois na live, de participar de um processo de formação da Mundo Rodar, em São Paulo, em 2019, né? E eu lembro que ao mesmo tempo que vocês estavam ali, vocês estavam montando um outro espetáculo, que era da Amazônia, parece, e aí estavam montando um espetáculo infantil também. Tipo assim, tudo ao mesmo tempo, assim. Então, esse pessoal trabalha demais, minha gente. É muito, muito trabalho para fazer disso tudo, né? Para andar, nadar e voar, né? É, Então, é possível, né? Mas com muito trabalho, né? Muito trabalho, muito, é. muito estudo, né? É, E 2019 foi um a ano. Rabeca no meio disso tudo aí, né? É, 2019 foi um ano muito intenso, assim, porque esses trabalhos já estavam andando faz muito tempo.
E é aquela coisa dos editais também, né? Que acabam. Na verdade, não foi um edital, né? A gente estava com. Era foi o primeiro o fomento que a gente pegou, né? Do que foi contemplados, que é um edital maravilhoso da cidade de São Paulo que possibilita sonhar, assim, né? A gente joga o sonho no projeto e deu muito certo. Porque o Arigosa era um projeto que a gente já estava desde 2015 fazendo ele. E o Vida de Cão Uhum. também. O Vida de Cão teve uma primeira etapa pelo PROAC. E aí a gente recebeu a proposta de estrear no SESC em 2019, no SESC Consolação. Eita. Então aconteceu Uhum. tudo acumulou tudo no mesmo ano, assim, né? O Ileia, ó, o Arigós fazia parte desse projeto do Fomento, né, de 2019. Ele era Uhum. parte desse projeto, né, apresentar o espetáculo. Então, que é o Arigós, que tem a ver com essa pesquisa amazônica, e ali tinha uma segunda etapa também do Arigós, né, dentro desse 2019. Mas era uma coisa que já vinha desde 2015 acontecendo, né? Então, Uhum. e os nossos projetos são sempre assim, né? São extensos e longos, e esse da Amazônia vem aí agora também, para esse ano, né? Que a gente está concluindo. Era para ter rolado esse ano aqui, mas por conta da pandemia a gente não quis fazer mais uma vez virtual, a gente segurou mesmo para fazer o ano que vem. A estreia que foi Uhum. interrompida, a estreia do Arigós, que era para ter sido rolada em março, né, no Centro Uhum. Cultural São Paulo, mas não foi possível. Então a gente vai fazer tudo o ano que vem aí, os outros projetos. E a Rabeca E tá o aí. Ileia é um espetáculo também. O É um ILEA é espetáculo de dança. o ILEA é um projeto também do Fomento ao Teatro, que a gente faz esse ano de 2022, que é o Solo da Juliana, que tem a ver com essa pesquisa toda também, que vem desse projeto da Amazônia. A estreia oficial do Arigós, que não rolou, né, esse ano. E o segundo Sim. programa, a segunda edição do programa artístico pedagógico, que a gente está até discutindo o nome, se continua assim, não, a gente já está com outras ideias aí, mas é o que vai rolar um outro ano de trabalho com uma outra equipe, focado, focado muito mais nos mestres e nas mestras, como orientadores e Uhum. orientadoras, e vai ser um trabalho com olhar para montagem também, na montagem, assim, do estudo de uma montagem, né? Como Uhum. processo, desde o início. Uma brincadeira, né? E essa brincadeira é uma A coisa Ju tá que aí, né? ajuda lá. Vem Mas cá, Ju! ela fica lá, né, soprando de lá em vez de vir para cá. E é um trabalho de rua, né? Vai ser é um manifesto, a gente chama de manifesto. É um manifesto que a gente vai montar pelas ruas de São Paulo aí, que vai rolar o ano que vem. Nossa, que bonito. É. E a Vou estar Ileia, lá para ver, espero. a Ileia chama, o projeto chama Ileia hoje, esqueci agora o nome do projeto. Manifesto das Margens e Outros Gritos, né? Tá bem bonito, esse projeto tá lindo demais. E ele vai, Ah, não duvido. já tá rolando, né? A gente já tá fazendo esse ano muita coisa virtual, mas muita Sim. coisa que faz parte dos estudos e das coisas, tal. Não abrimos ainda para o público porque não dava para fazer presencial nesse formato. Sim. E a Rabeca tá Ah, aí. maravilha, Esse ano ainda gente. vai sair um EP que eu tô fazendo. Você tá gravando? Tô gravando. Sai em dezembro. É? De samba? É? Eu vi o show que você fez. Ficou muito legal aquela formação lá, com guitarra e tudo. Esse projeto foi bem bacana também, mas são músicas que já estavam, né? Que já existiam, mas teve Uhum. uma
revisitada aí nos arranjos, com o Mestre Nico, com o Henrique Menezes, a Amanda Martins, a Juliana Pardo, e foi bem legal, gostei bastante, assim, também, né? Foi gravado num momento super tenso, assim, crítico da pandemia aqui em São Paulo, Sim. e com um toque de recolher, com não sei das quantas, a gente morrendo de medo, mas tinha também, por conta de edital emergencial, tinha prazos para se cumprir, mas foi um trabalho muito feliz, assim, gostei bastante de poder ter essas pessoas todas juntas aí. E nesse também vai ter de novo, vai ser Já bem tem legal. nome já? Vai ter um Ainda não, spoilerzinho? ele Ainda ainda não? não tem, tá meio assim Tá no ainda, meio do assim. caminho, tá no meio do caminho, né? Mas agora quando a gente voltar, vou pegar nisso, né? Pra gente finalizar, ter os dias que a gente vai gravar e aí vai nascer o bicho. Ah, sucesso. Então, o disco no Passa Década foi gravado tenso também, né? Como Foi é que gravado no foi primeiro isso? semestre e foi feito à distância, né? Então, eu ia encontrar os músicos, depois eu vi que não ia dar, mas tinha que gravar. E aí no final eu falei, quer saber? Vou chamar mais gente então, já que vai ser tudo longe. E aí eu chamei mais gente. Mas foi meio loucura mesmo, né? Essa coisa de ir pro estúdio, aquela noia, fazer teste, não sei o que, cantar, nossa, sem máscara. É, Então foi meio doideira também, assim, né? E assim, eu tô doida pra vocês ouvirem o disco, vai sair semana que vem, dia 11 de novembro, né? Tem um isso. monte da caminhada de antes, mas chega muito em São Paulo também. Eu acho que eu já te disse isso, né? Por áudios, assim. Sim, E eu acho que a minha passagem por vocês foi muito importante para muita coisa do disco, assim, né? Conheci o Buda, conheci os deuses que dançam, sim, e mudou muito a minha forma de pensar aquelas músicas, né? E acabou saindo músicas novas, assim, downloads de músicas. que Rolou uns ótimo, downloads. que legal. É, e aí eles estão todos ali no disco, né? Vocês estão ali de alguma forma, né? Sonoramente também. Sim, Então, fico muito feliz da gente poder ter tido esse encontro virtuales aqui, né? Para poder falar um pouco. E é isso, minha gente que está na live. Nessa live vai ficar disponível, também vai para o YouTube. Eu penso que ela é um registro de uma teoria oral sobre a vida, né? Sobre os caminhos possíveis, né? Da gente fazer arte, da gente ser artista também, mexer com música, mexer com o que a gente quiser, né? Então, quem chegou depois, assista depois desde o comecinho, porque muita prosa boa rolou, né? Foi um prazer ter a Alice aqui, Ju, de cantinho, e tá esse pessoal é disponível. incrível. Procurem a Mundo Rodar, né, no Instagram, no YouTube. Eles estão sempre com nossos projetos muito lindos, como vocês já ouviram falar. E é isso aí. Te agradeço mais uma vez, Alício, Eu que agradeço, e é Letícia. um prazer. Obrigado, eu que agradeço Valeu mesmo. demais. Obrigado mesmo. Estou Então tá, esperando o minha lançamento. gente. Ah, pois então. Quero ver. Semana que vem. Daí na quarta que vem vai ter uma live com o Jeff, na Efecturo, que é o meu parceiro, que a gente gravou junto à distância, né? Que ele é de Cabo Verde, mas a gente já trabalha junto tem 10 anos. E aí ele trouxe essas sonoridades dele também pro disco. Então vai ser muito legal também. Semana que vem aguardo todos. E vamos seguir, né? Seguir no caminho que o coração move, né? Que agora tem que ser assim. Se não for assim, a gente não dá conta, né? Que lindo, Letícia. Obrigado, viu, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho lindo aí, pelos encontros, pelos papos e por proporcionar esse momento aqui para todo mundo. Valeu demais, querido. Boa viagem para vocês aí, boas apresentações, arrasem. Valeu. E aí na volta temos aí estreias, né? Vai ser maravilhoso. Sim, sim. Vamos conversando. Então é isso aí. Bora, beijo, viu? Beijo. Tudo de bom para vocês aí. Valeu. Até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.